Bom dia, prezada banca examinadora. Eu gostaria de apresentar hoje a minha proposta de dissertação. Ela nasce de uma pergunta muito direta e eu diria crucial. A fiscalização ambiental em Rondônia está de fato funcionando? O título do trabalho é Eficiência da Fiscalização Ambiental em Rondônia no período de 2018 a 2023, uma análise estatística aplicada. Para guiar a nossa conversa, eu estruturei a apresentação em 6 pontos. A gente parte do contexto e do problema, mergulha na fundamentação metodológica, que é o coração da pesquisa, explora o modelo analítico e as hipóteses e então discute a robustez estatística. Por fim, apresenta os resultados esperados e o plano de execução. É um caminho lógico do porquê ao como. Então, vamos começar situando o nosso objeto de estudo. É fundamental delimitar o cenário e entender por que investigar a eficiência da fiscalização é um tema tão urgente e relevante nesse momento. A pergunta que move toda essa pesquisa é esta: a fiscalização ambiental nas áreas rurais de Rondônia, especificamente entre 2018 e 2023, foi eficiente? A proposta aqui não é ficar no campo teórico, é buscar respostas nos dados, de uma forma que a gente possa medir e analisar objetivamente. E para responder essa pergunta central, nós traçamos 4 objetivos bem claros. Primeiro, avaliar essa eficiência de forma empírica. Segundo, o que é fundamental, medir a relação entre a intensidade da fiscalização e o comportamento das infrações. Terceiro, queremos construir indicadores que realmente possam ser usados na gestão pública. E, por fim, entender como essa eficiência varia entre os diferentes municípios do estado. Certo! Agora que a gente entendeu o que e porquê, vamos mergulhar no como. Essa seção é o pilar metodológico do trabalho, onde a gente detalha as bases, o desenho da pesquisa e, claro, os dados que vão sustentar toda a nossa análise. A lógica da pesquisa se baseia numa relação de causa e efeito. A nossa causa, a variável independente, é a intensidade da fiscalização medida, por exemplo, pelo número de operações. O efeito que a gente quer observar, as variáveis dependentes, é o número de infrações detectadas, medido pelos autos de infração. Basicamente, queremos saber se mais fiscalização em campo resulta, de fato, em mudanças no padrão de infrações. A força dessa pesquisa está na sua base empírica. Nós não estamos trabalhando com estimativas ou dados secundários. Estamos indo direto às fontes oficiais, de alta credibilidade, os autos de infração do IBAMA, os registros de fiscalização da SEDAM de Rondônia e os dados de desmatamento do INPE. São os dados brutos gerados na linha de frente do controle ambiental. É muito importante destacar aqui a nossa escolha metodológica de amostragem. Nós usamos uma amostragem não probabilística intencional. Por quê? Porque o objetivo não é generalizar os resultados para o Brasil inteiro, mas sim selecionar os dados mais consistentes, relevantes e comparáveis dentro do nosso universo, que é a Rondônia. Nós priorizamos a integridade e a profundidade dos registros, o que é essencial para um estudo observacional de políticas públicas como este. E isso reforça a natureza do trabalho. Este é um estudo empírico observacional. Nós não estamos em um laboratório controlando variáveis. Nós estamos analisando o mundo real, a partir dos dados que já existem. O nosso papel aqui é de analista, buscando decifrar as relações de causa e efeito a partir das evidências que os próprios órgãos públicos geraram. Bom, com a metodologia bem definida, a gente pode construir a espinha dorsal da análise, o nosso modelo e as hipóteses. É nesse ponto que a gente traduz a nossa grande pergunta de pesquisa em afirmações que podem ser testadas estatisticamente. O nosso modelo segue um fluxo lógico. Começamos com a hipótese 1, a da detecção. Mais fiscalização no campo leva a gente a encontrar mais infrações. Em seguida, a hipótese 2, da dissuasão. Será que a presença contínua da fiscalização consegue inibir novos crimes ao longo do tempo? Como um contraponto, a hipótese 3, da ausência. A falta de fiscalização está associada a uma incidência maior de infrações? E, por fim, a hipótese 4, da variação espacial. Essa eficiência é a mesma em todo o estado ou ela varia de município para município? Claro, para que as nossas conclusões sejam confiáveis, a gente precisa das ferramentas estatísticas certas. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Quais testes serão aplicados para validar cada uma dessas hipóteses com o devido rigor técnico? A nossa escolha foi bem direcionada. Para medir a força da relação entre fiscalização e infrações, nas hipóteses H1 e H2, vamos usar testes de correlação e regressão linear. Para comparar as médias de infrações em cenários distintos, como na hipótese H3, o teste T de Student é a ferramenta ideal. E para analisar a diferença de eficiência entre vários municípios ao mesmo tempo, que é o objetivo da H4, a análise de variância ANOVA nos dá a robustez necessária para essa comparação múltipla.
Ok, já definimos o problema e o método. Mas o que a gente realmente espera encontrar? E mais importante, qual vai ser o impacto prático desta pesquisa? Vamos falar um pouco sobre as projeções. Este gráfico é apenas um exemplo do que a gente pode encontrar ao testar a hipótese 4. Se confirmamos que a eficiência varia, poderíamos ter um cenário como este, onde o município A é mais eficaz que o C. Isso vai muito além de um dado estatístico. É uma informação estratégica para alocar recursos e entender o que funciona melhor em cada realidade local. Resumindo, então, o que esperamos quantitativamente é encontrar uma correlação positiva entre fiscalização e detecção, observar uma tendência de redução das infrações com a continuidade das ações e confirmar que existem diferenças significativas entre as regiões. O resultado final de tudo isso é a construção de indicadores objetivos de eficiência. E aqui chegamos ao ponto central, a contribuição prática. O objetivo final é transformar o que hoje são apenas dados administrativos em inteligência, gerando subsídios empíricos para que as políticas públicas de controle ambiental possam ser aprimoradas e mais bem direcionadas. Para finalizar e para demonstrar que este projeto é plenamente viável, eu preparei um plano de execução claro, com um cronograma e um orçamento bem detalhados. O projeto está planejado para ser concluído em 6 meses, com um orçamento estimado de R$ 8.300. E é importante ressaltar que esse valor não foi arbitrário. Ele foi calculado com base em custos reais para a coleta de dados, que pode envolver trabalho de campo, e o suporte técnico necessário para o tratamento e análise estatística. Para concluir, eu reitero que o rigor científico dessa proposta não está no controle de um experimento de laboratório, mas sim na análise sistemática e metodologicamente robusta de evidências concretas do mundo real, com o objetivo de mensurar a efetividade de uma ação pública essencial. O espírito deste trabalho, no fim das contas, se resume a uma pergunta que eu deixo para a reflexão de todos. Como nós podemos, de fato, utilizar modelos estatísticos observacionais para transformar o imenso volume de dados que já temos em inteligência estratégica para a gestão ambiental? Agradeço imensamente a atenção da banca e estou agora à disposição para perguntas e para o debate.